E oitavo, vamos dar continuidade à aula sobre magnetismo. Especificamente nessa aula, nós vamos falar sobre o campo magnético, tá? Então, como sempre, assistam, copiem no caderno e se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar. Bom, os ímãs, nós já falamos sobre isso, que os ímãs eles são alguns materiais que possuem propriedades magnéticas, ou seja, propriedades de atrair outros objetos para próximo de si. Aí na imagem, por exemplo, vocês estão vendo o ímã, estão vendo os dois polos que os ímãs possuem, né, que é o polo sul e o polo norte, e ao redor desse ímã, vocês estão vendo umas raspinhas de ferro ou limalhas de ferros, como a gente chama, né? Observem também que em determinadas regiões do ímã, essa atração ela é maior, aí tanto no polo sul quanto no polo norte. E no meio do ímã, essa atração ela é menor, tá? O que é que acontece, gente? Esse espaço que sofre uma maior influência, né, do ímã, esse espaço onde os objetos eles são mais atraídos pelo ímã, eles são chamados de campos magnéticos. Então, aí na imagem, a gente consegue observar, né, que determinadas regiões aí próximas aos ímãs têm a capacidade de atrair mais objetos para próxima de si. Então, essa região, né, esse espaço, ele é o campo magnético. Então, aqui vocês estão vendo, né, um campo magnético e aqui também estão vendo o campo magnético desse ímã. E a Terra, professora, a Terra ela possui polo sul e polo norte. A Terra, então, ela é um ímã? Bom, quem estava na aula de ontem, né, vai lembrar que eu falei sobre isso. O que é que acontece, gente? A Terra, ela se comporta como um ímã, sim. Ela tem, sim, o polo norte e um polo sul. Por quê? Porque lá dentro da Terra é como se ela tivesse um grande ímã, né, dentro do seu interior. Quando a gente estudou lá as camadas da Terra, nós vimos que o núcleo terrestre, ele possui alguns elementos químicos, né, como o ferro, e esses elementos eles podem atuar como ímãs. Então, a Terra, sim, ela é um ímã natural. E isso, gente, é muito importante para a nossa sobrevivência e para a gente utilizar alguns materiais super importantes para a nossa vida. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo, né, como é que a Terra é por dentro. Então, aí tem a crosta, né, que é ali onde está a nossa superfície. Tem o que? O núcleo, né, tem o manto. E ali no núcleo, vocês podem ver que tem um desenhozinho como se tivesse um ímã lá dentro. Para cima é o polo sul e para baixo é o polo norte. E é por essa razão que a Terra ela possui esses polos. E por isso que a Terra ela tem a capacidade de atrair outros corpos para próximo dela. Bom, o magnetismo terrestre, ele foi descoberto pelo William Gilbert, né? O corretor colocou Gilberto, mas é Gilbert. E aí o William, ele foi a primeira pessoa a escrever, a pesquisar mais a fundo sobre o magnetismo, tanto que nós já falamos sobre ele. Ele escreveu uma obra, né? O livro dele, o De Magnete. E ele, naquela época, lá em 1200 e bolinha, ele já preveu que a Terra ela se comportava dessa forma. Ele preveu que os ímãs eles possuíam essas propriedades, né, magnéticas, e ele escreveu tudo isso na obra dele. E o tempo foi passando, né, e toda essa técnica foi se aperfeiçoando, e hoje nós sabemos que muito do que William escreveu no livro dele estava super correto. E aí chegamos à bússola. O uso da bússola, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. A bússola, gente, antiga, ela foi desenvolvida em 1040 depois de Cristo, lá na China. Então, só para vocês terem ideia de como era uma bússola, né? Então, eles colocavam aí uma tábua e colocavam uma colher no meio. Essa colher, geralmente, ela possuía, né, um pouquinho de magnetita. Então, essa colher ela conseguia se mexer de acordo com o polo, né? Com os polos terrestres. Ela poderia ir tanto para o polo sul quanto para o polo norte. E não, ela apontava, né? E ela era muito usada na
orientação marítima, as pessoas utilizavam para navegar. E isso contribuiu muito com o comércio marítimo. As pessoas começaram a sair de continentes para outro para realizar aí questões comerciais. Só que com o tempo, a bússola ela foi sofrendo modificações, ela foi ficando mais moderna, alguns materiais passaram a ser desenvolvidos e aí a bússola ela chegou, né, ao que a gente conhece hoje, que é a bússola atual. Então, a bússola atual ela é super importante não só para o comércio marítimo, mas para a orientação mesmo. Para pessoas que vão acampar, por exemplo, até para você. Tem gente que tem bússola, que anda com bússola, né? Hoje, sim, existem. Existem também as bússolas digitais, né? Nós estamos na era da tecnologia, mas o princípio básico de uma bússola atual é o seguinte. Ela vai ser composta por uma agulha que vai ser magnetizada, ou seja, essa agulha ela vai ter as propriedades magnéticas, e aí essa agulha ela vai girar sob um eixo central, influenciada pelo campo magnético da Terra. Então, essa bússola, gente, ela sempre vai apontar para o polo sul ou polo norte. Toda bússola ela vai ter que ter essas 4 orientações, norte, sul, leste, oeste. Então, se você se perder, é só pegar a bússola, então você vai saber se você está indo para o norte ou se você está indo para o sul, devido, né, a essas propriedades magnéticas da Terra. Por isso que eu falei que a Terra se comportar como um imã, ela é importante para a nossa sobrevivência aqui. Porque, imagina, você está lá perdida numa floresta, você não sabe para onde vai. Então, se você tiver uma bússola, você já consegue se orientar. Mas se você não tiver, você pode construir uma bússola caseira. A gente pode construir uma bússola em casa. E eu vou tentar fazer isso para vocês. Vou tentar gravar para vocês verem como é fácil construir uma bússola, né? Caso um dia vocês, sei lá, vocês estão na maioridade e pensam, vou acampar, e acabam se perdendo. Espero que isso não aconteça, mas vocês já podem levar os conhecimentos de vocês de ciências, adquiridos aí no meio de uma pandemia, para conseguir sair dessa situação, tá, gente? Então, nesse momento, se vocês tiverem dúvidas, vão lá para o grupo, perguntem, não saiam com dúvidas. E é isso, pessoal. Até amanhã.